Bom, eu sou a professora Kátia, sou da escola professora do Arquemel Dibo de São Carlos, né? E o nosso trabalho foi utilização de processamento de imagens para o acompanhamento do crescimento de alface em diferentes tipos de adubação. Nós trabalhamos com oitavos e nonos anos, o plano de aula foi aplicado, tá? A gente já vem pensando na BAG desde o ano passado, então a gente já foi montando já lá no início do ano e já a gente vai fazendo já a aplicação desse plano de aula. Então, as habilidades da BNCC desenvolvida, elas foram sobre analisar os impactos socioambientais, discutir as origens dessas práticas, explicar as diferentes formas de uso do solo, relacionar o processo de degradação do solo, determinar medidas de formas, né, como área, por exemplo, e trabalhar com proporção. As habilidades socioemocionais que a gente trabalha em projeto de vida, durante todo o ano, foram determinação, autogestão, foco, persistência, iniciativa social, empatia, respeito, confiança, curiosidade para aprender. E as TDICs, ou as tecnologias, né, foi identificar diferentes usos das TDICs, pensamento computacional e linguagem de programação. Só um minuto que não passou. Bom, introduzindo aí, né, eu ouvi bastante que trabalhar a horta em escola é muito clichê, mas a horta, na verdade, em escola, ela é um laboratório vivo, ao ar livre. Então, ela proporciona aí diferentes temáticas e aulas multidisciplinares. E, além disso, ela tem o facilitador de a gente conseguir aplicar os conteúdos aprendidos em sala de aula. Então, a nossa horta, ela surgiu por conta da necessidade mesmo que a gente tinha aqui na nossa escola, que alguns pais dos nossos alunos, né, eles são da agricultura familiar, então eles precisam de algo ali que os ajudassem no gerenciamento das suas hortas. E nós já temos um trabalho com essa parte de hortas desde o ano passado, né? A gente trabalhou com punks e irrigação sustentável o ano passado, com Arduino, e aí os alunos trouxeram essa ideia aqui para a escola e a gente partiu daí desse problema, dessa problemática. Então, nosso projeto, ele é um projeto bem voltado aí na linha de... desculpa, gente, saiu. De tecnologias disruptivas, que é onde você pega várias tecnologias e você monta um novo modelo para você poder utilizar, tá? Então, aqui a gente tem um processo de aprendizagem, que na nossa primeira etapa a gente fez o plantio das alfaces. No segundo, a gente utilizou um drone, né, para que fizesse a imagem do crescimento dessas alfaces, e a partir daí, com essas imagens, nós criaríamos dados e faríamos uma análise desses dados, desse crescimento aí das hortaliças. Nosso objetivo principal, ele foi utilizar o modelo computacional para gerenciamento e estimativa de produção agrícola. Os nossos objetivos específicos foi aprender sobre diferentes tipos de adubação, aprofundar em algumas áreas da matemática, conhecer linguagens computacional, aprender conceitos de agricultura, solo e produção agrícola, aprender a trabalhar em equipe, desenvolver aulas multidisciplinares, aplicando aí os conceitos e os conteúdos. Essa daqui é a nossa escola, tá? Aqui embaixo é onde foi feita a nossa horta, onde a gente implantou aqui a horta. E aqui são as etapas que nós fomos desenvolvendo. Então, na primeira etapa aqui, a gente teve as pesquisas e elaborações dos canteiros. Então, aqui no início, a gente fez um levantamento sobre a agricultura e o agronegócio, a gente fez uma pesquisa, né, em sites, a gente utilizou bastante o material da BAG, que é muito bom, e outros sites também, tá, relacionados a essa temática. Depois, como a gente ia desenvolver os canteiros, nós utilizamos, na verdade, um material mais específico, né, que trabalhava ali falando sobre o desenvolvimento de alface, as formas de adubação, que foi o que a gente utilizou, né? Adubação orgânica, NPK, o esterco. Então, a gente fez esse levantamento e esses estudos. A gente usou bastante material da Embrapa Info, né? Essa daqui é uma imagem feita pelo drone, tá? Dos nossos canteiros, só para vocês terem uma noção. Esse primeiro canteiro aqui é o nosso canteiro de controle. Aqui, os alunos não utilizaram nenhum tipo de adubação,
Nesse daqui, eles colocaram adubação por terra vegetal, aqui esterco e aqui o químico. Então, os canteiros tinham o mesmo tamanho, que eram 2,10 por 70 centímetros de largura, e junto com os professores de matemática, principalmente a professora Josi e uma professora parceira, Cibele, os alunos conseguiram descobrir qual era a proporção correta, né, com os estudos que eles fizeram, de quanto adubo iria em cada um dos canteiros. Aqui a gente tem os alunos fazendo a elaboração dos canteiros e já a aplicação da adubação. Aqui é o plantio, durante a pesquisa que eles fizeram, eles descobriram que um espaçamento bom era em torno de 15 centímetros de alface para alface, acho que é 20, desculpa. Aí a gente tem a segunda etapa. Depois que a gente fez o plantio, nós fizemos o levantamento desses dados, né, das imagens, que seriam os nossos dados. Nós poderíamos fazer, sim, por celular, as fotos, só que a gente preferiu fazer uma parceria com a Embrapa aqui, Pecuária Sudeste, que é a Embrapa na escola, e eles fizeram para a gente, né, palestras, eles fizeram 2 palestras e fizeram todas as formas, todas as imagens para a gente, porque o drone deles é um drone profissional, e aí tem que ser habilitado pela ANAC para poder fazer todas as imagens, então teve que ser com eles essa parte. Aqui foram as palestras, foi de excelente assim, conhecimento, adquiriu muito para a nossa equipe aqui, para a nossa turma. Bom, aqui a gente tem os 3 canteiros, as 3 coletas. Aqui na minha primeira coleta, você vê que os canteiros ainda, o crescimento do alface ainda está pequeno. Na segunda, a gente já tem um maior desenvolvimento. E na terceira, a gente já está aqui já foi um dia antes da gente fazer a coleta do alface. Cada uma aqui foi dividida em um espaço de 15 dias as fotos. A terceira a terceira etapa foi o processamento das imagens. Eles tiveram que encontrar um tamanho do pixel, né, por área ali, para eles conseguirem descobrir qual era o tamanho do alface, qual era a cobertura, quanto ele cresceu. Depois eles utilizaram o RStudio com bastante estudo, bastante paciência e muita ajuda aí dos nossos profissionais da Embrapa também, que nos deu um apoio. Eles utilizaram o RStudio e o FieldMeasure R. O FieldMeasure, ele já tem algumas linhas de códigos escritas que eles fazem esse levantamento estatístico. Então, eles tiveram que descobrir o que eles precisavam ali utilizar para colocar dentro do R que daria a estatística que eles precisavam, os resultados que eles queriam. E aí a gente tem a etapa de resultados. Então, a nossa coleta foi perfeita, a gente conseguiu fazer as 3 coletas, né, com o drone. A gente não teve perda de alfaces, plantamos 60 e colhemos 60. E aí a gente tem aqui o desenvolvimento dos nossos canteiros, né? Na primeira coleta, a gente teve o canteiro químico como melhor canteiro, né, que cresceu mais. Na segunda, a gente teve o de esterco com maior desenvolvimento. E na terceira, páreo a páreo aí o químico e o esterco, mas mesmo assim o químico teve um resultado melhor. Bom, com isso, o que a gente conclui? Que o uso de esterco como adubo, ele se mostra excelente, né, em desempenho, ficando muito próximo aí da adubação química. Agora, qual é a aplicação comercial e o uso social? Então, os produtores rurais, eles poderão planejar, melhorar sua colheita, a adubação e a irrigação de cada canteiro e poderão estimar a produtividade, a colheita e, consequentemente, o fluxo de caixa. Aqui a gente tem os recursos financeiros que a gente mais ou menos utilizou, tá? Esse daqui são os recursos didáticos, computador, lápis, acesso à internet. E aí o nosso cronograma. Para finalizar aqui, a gente tem as referências bibliográficas. E é isso. Obrigada, professora Kátia, parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra à comissão, quem tiver perguntas para a professora, por gentileza. Bem, se ninguém tiver, eu começo. Vamos lá. Kátia, parabéns pelo trabalho também. Só uma coisa, o trabalho está super estruturado, bacana e tal. Uma coisa que eu percebi no seu trabalho é que tem todo um método científico, né? Tem um processo de metodologia científica, e os alunos atuaram como pesquisadores, né?
Sim. Isso ficou consciente para eles, da questão do método científico? Eu sei que é uma coisa que não se espera, né? Mas eu queria saber se houve essa consciência que eles estavam, de certa forma, fazendo pesquisa, né? Você tem toda uma metodologia que você tem a etapa inicial, tem o processo de plantio, depois a questão que imbrica a tecnologia, mas o interessante é que você gera dados e analisa dados, né? E chega em conclusões. Então, isso, a princípio, a gente está discutindo o método científico. Houve essa consciência por parte deles e algum aluno se destacou nesse sentido? Nós temos, sim. Tá? A gente tem, na verdade, professor, a gente tem esse trabalho já desenvolvido desde o ano passado. O ano passado, a gente começou a trabalhar com punks e uma irrigação sustentável. E a gente foi para a feira da USP. E aí a gente teve que desenvolver com eles essa metodologia. E a gente tem uma disciplina que chama eletiva nas nossas escolas. Ela é uma disciplina de aprofundamento. Então, o que a gente faz? A gente meio que realmente divide esses alunos, porque é um trabalho grande, né? É um trabalho muito grande. A gente começou lá no começo do ano, para finalizar ele agora em agosto. Então, a gente meio que divide. Tem o pessoal que é do plantio, porque tem a ver com o projeto de vida deles lá na frente, né? Então, o pessoal que quer agronomia, o pessoal que quer... Pode continuar? Acho que o professor sumiu. Não sei se tá aí. Tá. Okay, aí o pessoal que era aí, por exemplo, arquitetura, porque tem que fazer todo o planejamento ali dos nossos canteiros, espaçamento. Então, tem esse pessoal. Aí nós temos depois o pessoal que é da parte de, por exemplo, tecnologia, que entrou estudando desde lá do início, desde lá de março, eles entram estudando essa parte, estatística, o pessoal que gosta mais de matemática. E junto com isso, a gente vai fazendo aprofundamento. Então, aí no final, a gente faz um fechamento. E esse fechamento é onde eles começam a escrever o trabalho. Esse trabalho a gente vai tentar, junto com eles agora, mais para o final do ano, porque agora a gente tem uma outra feira também que a gente vai participar, fazer... ver se a gente consegue colocar em alguma revista ou, sabe, sair com esse artigo. É o que a gente espera agora, mas eles têm total noção disso, eles conseguem fazer introdução, eles entendem certinho materiais e métodos, mas é um trabalho intenso. E não sou só eu de professora no meio desse trabalho, tá? Então, por exemplo, tem a professora de matemática, Josi, eu tenho uma parceira maravilhosa, que é a Cibele, que é de ciências, que trabalha comigo. Eu tenho o pessoal da matemática também, que é o Henrique, que agora está com a gente. E eu tenho uma gestão muito forte que me ajuda e está me apoiando. E eu tenho uma coisa maravilhosa que eu sei buscar onde eu preciso, assim. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, a gente tem aqui a USP, a Federal, e a gente tem 2 Embrapas. Então, é onde eu tenho esse suporte. Ok, obrigado, Kátia. É isso aí, professor. A gente precisa saber tudo. A gente precisa saber quem sabe, né? É isso aí. Mais pergunta? Janete, Adriana, tudo bem? Filha, minha parte está tudo ok, Mônica. Desculpa, Adriana. Imagina. Desculpa se você quiser falar, Janete, por favor. Eu só quero parabenizar. Obrigada, Adriana. Eu não tenho perguntas, está bem claro, ficou bem claro, né? Estou aqui também com o projeto aqui, o plano de aula. Parabenizar também pelo trabalho, pela integração que foi feita também, né? Entre professores e instituição. Obrigada. E Adriana? A minha percepção também é muito semelhante. Eu acho que foi ótima a pergunta do professor em relação ao teu trabalho, Kátia, porque era uma dúvida que eu tinha, porque fica muito evidente a questão da metodologia científica que vocês enfatizam, não é, em todo o projeto. Então, parabéns pela condução de todo esse projeto. A gente entende a complexidade e especialmente o aspecto de integração, não é, de conseguir trazer também professores de outras áreas para dentro desse projeto. Parabéns por toda... A nossa escola é muito forte nisso, isso a gente tem uma parceria muito grande na escola, eu que agradeço. Que legal, parabéns mesmo.